Tá? Taxas expressivas no período 2009 e 2012. Isso é outro sentido que coloca o Rio Grande do Sul em destaque nessa área também. Tal como, talvez até mais importante do que os matriculados, é ver de fato os concluintes. Né? A gente vê aqui, então, com a mesma sistematização, os concluintes segundo todos os cursos, núcleo de ciência e tecnologia e núcleo de tecnologia. Como é que está o quadro da graduação 2009 e 2012? A gente vê que houve um retrocesso, né? Mas o retrocesso foi menor nas áreas que a gente entende como tecnológicas, mas já na especialização, especificamente nas áreas de mestrado e doutorado, a gente vê que houve crescimento dessas áreas dos mestres, principalmente dos doutores, que se espera que alguma inovação seja produzida. A gente vê aqui um incremento de formatos de 40% no período, doutores, novos doutores em áreas rotuladas como núcleo de tecnologia. É importante, né, na publicação a gente tem mais estados, os estados mais industrializados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui, por questão de espaço, eu ainda estou abordando o Rio Grande do Sul e Brasil, porque a quantidade de informação aqui é muito grande. Mas, nessa análise, de estados distintos, de tamanhos distintos, com populações distintas, é interessante a gente relativizar esses indicadores. Pega um pouco o sentido, sabe, que são 10 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, se a gente não compara com a população. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está comparando a matrícula nos cursos de graduação com a população de 18 a 24 anos, que é aquela população que se entende que seja a que mais frequenta os cursos de graduação. Então, a gente vê aqui uma evolução no Rio Grande do Sul em todas as áreas, do CIT, do tecnológico, do CIT em todos os cursos. Aqueles números lá são como esse quadro coloca o Rio Grande do Sul no contexto de todos os estados do Brasil, quarto em relação a todos os cursos, segundo em ciência e tecnologia e segundo em ciência e tecnologia e quinto em tecnologia. Eu pontuaria todos os indicadores até agora, esse é um dos mais importantes, justamente por relativizar com a população e permite avaliar justamente como está a questão do número de matrículas em relação à população. E esse é mais um dos elementos que corrobora aquela minha observação inicial de que o Rio Grande do Sul se destacava nessa área. Aqui a mesma análise do curso de especialização, como ele é muito diminuto no estado, em todos os estados. E aqui sim, mestrado, né? Rio Grande do Sul, mais ainda na graduação, é o segundo estado brasileiro em atendimento. Aqui só a população-alvo, digamos, muda. Na graduação era 18 a 24, agora é 25 a 34, aquela população que se entende que estaria cursando um curso de mestrado ou doutorado. Então a gente vê aqui avanço em todas as áreas, 51% para 57%. Não dá para falar em porcento, porque de fato o indicador é calculado assim: pega todas as pessoas matriculadas no mestrado e divide pela população de 25 a 34 anos. Não dá para falar em porcento, porque pode ter alguém de 40 ou pode ter alguém de 24 lá, mas, grosso modo, a gente pode dizer então que 57% da população estava cursando, com essa observação, com essa ressalva, 57% estava cursando curso de mestrado, 47% em áreas de CIT e 35% em áreas de tecnologia. Por fim, os cursos de doutorado, vocês podem ver também, coloca o Rio Grande do Sul em posições de destaque nacional, em todos os 27 estados, correto, né, Rodrigo? E aqui a gente vê também evolução em todas as áreas, sempre acima do Brasil, né? E o estado sempre bem qualificado. Por fim, a gente então olhou agora, no que diz respeito a instituições de pesquisa, dois conjuntos de indicadores que remetem a esforço. Como é que estão os resultados, então, desse esforço? Primeiro indicador, a produção científica total em média por autor, em unidades, quanto que os estados estão produzindo, né? Especificamente, artigos completos de circulação internacional, trabalhos completos publicados em anais de eventos, livros, capítulos de livros e outras publicações bibliográficas. O Rio Grande do Sul, em 2000, publicou
ficou aproximadamente 34 unidades, a gente colocou aqui sem uma vírgula para ter um espaço, 34 unidades, pulando para 70 mil unidades, o que o coloca em volume de publicações como o segundo estado com maior número de publicações em 2010, perdendo somente para São Paulo, 167 mil. De novo, eu faço aquele comentário em relação ao tamanho do Rio Grande do Sul e ao tamanho de São Paulo. A população, o município de São Paulo é o tamanho do nosso estado. Então a gente tem que relativizar, por isso a produção científica média para o autor, para ver a produtividade para o autor. Nesse quesito, o Rio Grande do Sul acaba sendo o primeiro colocado. É o estado, então, que mais produz por autor nessas categorias que eu citei antes. E também considerando como autor estudantes, né? Na mestrado, doutorado, isso é muito comum, o autor ser estudante também. Então, no Rio Grande do Sul, em 2010, 6,4 obras por autor. Outra avaliação que a gente deve fazer é a quantidade de produção tecnológica sendo produzida, né, pelos estados, especificamente pelas universidades. Aqui a gente vê uma característica interessante, né? Tanto o Brasil, o Rio Grande do Sul em azul, o conjunto dos 6 estados que eu citei antes, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas em verde, e cinza o Brasil. Eles avançam aqui, provavelmente até 2005, mas depois começa um movimento de queda. Essa pode significar algum tipo de retrocesso nos resultados desse aspecto do sistema de inovação, mas a gente não conseguiu obter resposta do porquê desse fenômeno. Tá? Pode passar. Essa produção tecnológica, especificamente diz respeito à produção de software, lá está agregado, aqui está desagregado, e software no Rio Grande do Sul. Produção de software, produtos tecnológicos e processos ou técnicas. Está aqui nos dados, mas o fato aqui é que verifica-se essa queda no período 2010. Se entende aqui no outro indicador o número de grupos de pesquisa pertencente a áreas núcleo de tecnologia que possuem algum tipo de interação com empresas. Se entende que esse é um indicador de resultado, porque esses grupos, essas empresas são as que mais existem. É nessas empresas e nesses grupos que estão interagindo e têm capacidade de testar, que é maior a probabilidade de surgir alguma inovação. Então, quanto maior esse percentual aqui, mais a gente entende que seja provável uma inovação surgir. Então, por isso, no indicador de resultado, a gente vê aqui que em 2010, 21,1% dos grupos dessas áreas tecnológicas tinham alguma interação com empresas. É um quinto dos grupos, talvez possa ser entendido como pouco, mas em termos Brasil, coloca o Rio Grande do Sul como o terceiro estado nesse quesito, o Brasil com 17,1%. A gente vê também avanço do Rio Grande do Sul, um avanço praticamente duplicou o número de grupos que saíam da universidade, iam conversar com as empresas, iam se relacionar com as empresas e tentar, de alguma forma, aplicar esse conhecimento teórico nas empresas. Por fim, aqui, um último indicador de resultado dessa área seria a questão dos polos tecnológicos, a quantidade e o tamanho dos polos tecnológicos. O Ivan, agora há pouco, essa é uma contribuição do Ivan, agora há pouco terminou o doutorado dele nessa área. Então, hoje a gente tem listado 3 polos tecnológicos, se eu estiver errado, Ivan, é o Tecnobuc, o Tecnocinos e o Aritec, né? E mais 12 partes. E mais 12 estão por vir. E aqui algumas estatísticas que mostram o tamanho especificamente do Tecnobuc em relação ao relacionamento em universidades, clientes, concorrentes, empresas do setor fornecedores, etc. É só para dar uma noção do tamanho do Tecnobuc. Tá? E aqui a contextualização desses partes. Contextualização geográfica. Bom, voltamos então, a gente encerra aqui. Eu estou correndo um pouco, a gente pode abrir para perguntas depois daqui. O material é extenso. E de qualquer forma, no ano que vem, provavelmente, a gente vai fazer um seminário mais longo em que cada um
os nossos pesquisadores, que foi responsável por uma área, vai discorrer mais longamente sobre cada um desses indicadores. Hoje é uma apresentação mais das estatísticas e alguns breves comentários. Voltando, então, né? Nosso quadro inicial do sistema de inovação, a gente viu já as instituições de pesquisa. A gente vai ver as empresas industriais agora. A gente seguiu essa lógica, né, de desagregar os nossos grandes ramos, sempre em 3 componentes. Aqui, novamente, 2 componentes que remetem a esforço e um componente de resultados. Vamos analisar primeiro os esforços de inovação. Então, esses dados da Fintech são dados que a gente tabulou, eles existem, mais atual é 2011, que a Fintech mais recente é 2011. A gente vê aqui a participação dos dispêndios das empresas gaúchas, as empresas, né, dos estados, das gaúchas em específico. A participação dos dispêndios na receita líquida. Isso a gente tem tem uma medida de volume, do quanto que as empresas de fato investem em inovação. A gente vê que são valores pequenos, a gente vai ver depois, né? E que o Rio Grande do coloca o Rio Grande do Sul uma posição mediana, estável e mediana entre os estados mais industrializados do Brasil e, de alguma forma, sempre abaixo da média brasileira, representada aqui. Média não, é o dado do Brasil, provavelmente dito, como um todo. Enfim, como se distribuem esses dispêndios, especificamente, no que são feitos esses dispêndios? A Fintech, ela abre, ela categoriza esses dispêndios em mais que essas quatro categorias que a gente colocou aqui, mas a gente entendeu essas as mais importantes, né? As empresas adquirem máquinas ou equipamentos, adquirem outros conhecimentos externos, elas fazem pesquisa P&D interna, P&D externa, ou P&D interna, com outras atividades. A gente vê aqui então que, tanto o Rio Grande do Sul como o Brasil, o grande destino dos recursos para a inovação é na aquisição de máquinas e equipamentos. Vai ficar bem claro ao longo desse tópico aqui, que essa é uma característica que é um perfil gaúcho e brasileiro, essa característica de aprender mais do que inovar, de usar a tecnologia já existente mais do que criar nova tecnologia. Pode passar. Então, aqui para a gente ter um referencial, só volta para um comentário interessante. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro aqui é um outlier nesse contexto. A gente entende muito, provavelmente por causa da Petrobras. É o estado que mais faz P&D interno, mas como esse estado ele é sigiloso, é uma hipótese, mas eu acredito que seja uma hipótese bem forte, né? Que seja Petrobras ali, Rio de Janeiro. Então, comparando, o interessante da Fintech, por seguir manuais internacionais, é que a gente consegue comparar com estatísticas estatísticas internacionais, para a gente ter uma noção de os estados europeus de fato desenvolvidos, quanto as empresas gastam em P&D interno, e a gente pode ver o referencial que eu comentei antes, como a gente de fato não cria nada novo, né? Não digo que não tem nada novo, mas cria menos do que de fato se apropria e usa e adquire conhecimento já existente. Aqui, mais uma medida de relativização dos gastos das empresas, agora relativizado em relação ao PIB, para a gente ter uma noção de quanto significa esses gastos em relação ao PIB. A gente vê de novo o Rio Grande do Sul, aliás, aqui o Rio Grande do Sul, uma situação de último colocado dentre os estados industriais, mas vejam, o último mas também é tudo muito, fora o Rio de Janeiro, é tudo muito próximo, tudo muito parecido, tudo muito pouco em relação ao PIB. Uma atenção que os dados são sobre as empresas industriais. Eu vou comentar isso agora. Aquela informação ali, acho que você pode voltar, só para a gente analisar. O Rio Grande do Sul com 0,33% dos gastos. Os gastos das empresas gaúchas representam 0,33% do PIB. É só transformação administrativa, só indústria. Tá? O próximo dado aqui agora compara os nossos estados no Brasil com outros países, para a gente ter um referencial mais preciso, inclui serviços, tanto é que aqui todos os dados
estão maiores, 0,67 Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro de novo, bem colocado, 1,29. E a gente vê aqui, né, os países mais desenvolvidos, que mais inovam, gastando em torno de 1 e pouco, 2% do PIB, até 3% quase, a Coreia do Sul, em inovação, né, em pesquisa. Bom, isso avaliado agora, diz respeito aos esforços de inovação, vamos ver agora outra questão considerada esforço. Como é que está a força de trabalho das empresas gaúchas em relação à qualificação do PIB, aos recursos humanos? Né? A gente vê aqui número de pessoas ocupadas. Vamos ver sim. Então, das pessoas ocupadas em cada uma desses estados, quantos por cento, de fato, são pessoas com qualificação em P&D? Não, desculpa, pessoas ocupadas em P&D. A gente vê que é baixo, né? 1,28% no Rio Grande do Sul, 1,15% no Rio de Janeiro, mas o Rio Grande do Sul acima da média brasileira. Aqui a gente nota que há uma diferença em relação aos esforços anteriores, que a gente vê o Rio Grande do Sul liderando,